Olá! Hoje eu quero conversar com vocês um assunto que gera dúvida em todo mundo, que é o inicinho da marcha da criança. Como é que funciona a posição, como fica a posição da perninha nesse desenvolvimento inicial da marchinha da criança. Todo papai e mamãe de bebê já deve ter reparado que o bebê ele tem a perninha abertinha, o que a gente chama de em alicate, né? Então, é muito comum isso no bebê, isso não é uma alteração patológica, não é doença, tá? É comum o neném ter a perninha mais abertinha e essa perninha ficar nessa posição alicate. À medida que a criança vai crescendo, essa perninha ela vai se alinhando. Eu sempre falo com as mães que o alinhamento perfeito da perna acontece por volta dos 8 anos de idade, mas quando a criança começa a marchar, ela tem até 1 ano e 6 meses para estar andando sem apoio, essa perninha dela começa a retificar e por volta de 2 anos, 2 anos e 3 meses, o joelhinho se aproxima mais e a criança acaba fazendo aquela posição de X da perninha, tá? O pezinho, ele geralmente faz um achatamento, um pezinho plano. A gente observa que é muito comum na criança o pezinho mais plano. Geralmente o arco plantar ele começa a aparecer por volta de 2 a 3 aninhos de idade e nessa aquisição da marcha é muito comum o pezinho plano, mas vocês vão perceber que é um pé plano flexível. Por quê? Quando a criança, o joelhinho, junta e a criança pisa em X, quando ela põe o pezinho no chão, o calcânio abre. E ao colocar o pezinho na ponta dos pés, ele fecha. É isso que a gente chama de pé flexível. Então, esse pezinho, ele vai alinhar. Não há necessidade de ficar usando palmilhas para alinhamentos, tá? Então, ele não precisa ficar usando bota. A gente não faz mais, apesar de alguns profissionais ainda indicarem, a gente não faz mais indicação de bota ortopédica, de sapato ortopédico e nem de palmilha, mamãe. Essa alteração que eu estou falando com vocês é uma evolução normal da marcha da criança. Isso não tem necessidade de ser corrigido. É claro que o seu pediatra deve ser consultado, por quê? Porque existe o pé flexível com essas mudanças que eu falei com você, mas existe aquele pé plano que é rígido, que a criança tem dor na hora de andar. Então, quando a gente tem alguma alteração no exame físico, aí são necessárias a realização de alguns exames e avaliar o que deve ser feito com essa criança. Mas nesse pezinho plano, com esse desviozinho de perna que acontece e acentua muito, é muito comum essa posição em X, principalmente por volta desses 2 anos, 2 anos e 3, 2 anos e 6 meses, sem gerar dor, com essa flexibilidade do pezinho, isso é normal, tá? É bom que o seu pediatra examine para certificar que tá tudo dentro do padrão de normalidade, mas isso não deve te gerar preocupações, porque essa perna até os 8 aninhos de idade, ela vai fazer um alinhamento, tá bom? Lembrando sempre que você deve deixar o seu filho calçando sapatos confortáveis, tá? A preferência, mamãe, é tênis. A gente indica usar menos chinelo, menos sandalinha, tá? Deixar o chinelo, a sandalinha, para uma opção de uma ida à piscina, ida à praia, mas para caminhar no dia a dia, o sapato ideal é o tênis. O tênis ele deve ter o tamanho adequado, tá? No máximo a palmilha deve ter 1 centímetro a mais do que o pezinho da criança. Nada de comprar grande demais nesse período de aquisição de marcha. Nada de comprar um sapato grande demais porque vai perder rápido, porque isso pode deixar o pezinho da criança muito solto dentro do calçado e dificultar a deambulação dele, a caminhada. Então, sapatinho com o tamanho adequado, flexível, tá? Veja bem, avalia bem a flexibilidade da solinha do calçado do seu filho. Antiderrapante, tá? O sapatinho ele tem que ter segurança, ter o critério antiderrapante e também ser firme, tá? Então, sapatos confortáveis, diminuir o uso de chinelos e sandalinhas e nada de salto para as menininhas, tá, mamãe? Tem muito comum a gente ver as menininhas já querendo usar saltinho desde muito pequena. A recomendação do salto é só a partir dos 12 anos de idade, tá? Então, sapatinho para as menininhas sem salto.
ok? Vamos ficar de olho no que a gente anda comprando para os nossos filhos, porque a gente não pode ver só beleza e moda, a gente tem que ver também o conforto e a saúde das nossas crianças, ok? Então, se você está gostando das dicas, não deixe de ir lá e se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem postado muita novidade do mundo da pediatria, então fique por dentro daquilo que vai ser melhor para o seu filho. Curta o vídeo, curta ele no Instagram, divulgue para outras pessoas que precisam ficar sabendo mais dessa informação. Espero vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau!